Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à quarta-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Cecília, que nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre dos Metelos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã numa época tão antiga e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e coragem. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então ela chamou seu noivo, disse a ele toda a verdade sobre a sua fé, disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto, com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu. Entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio, e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante, que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Túrcius Almáquios, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu, então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram sua fé. Assim foram condenados à morte e decapitados. Santa Cecília foi chamada ao conselho romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito furioso exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-na à tortura. Mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília, para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação. O prefeito, então, aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de águas quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era a morte certa. Porém, para surpresa de todos, milagrosamente, ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito irredutível mandou que ela fosse morta, com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso ela é a padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil, interiormente forte jovem romana, que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai Celestial. Após sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto,
e desde então passou a ser venerada como Marte. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal, que governou a igreja ali dos anos 817 a 824. Logo após este fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Isfondrate mandou abrir o túmulo de Santa Cecília, e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Sua festa é celebrada em 22 de novembro, dia dos músicos e da música. Santa Cecília, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. O reino de Deus também será como um homem que está por viajar. Reúne seus servos ao seu redor e começa seus bens confiar. O servo que os 5 recebeu, outros 5 talentos lucrou. O que receberá os outros 2, fez o mesmo, mais 2 conquistou. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Mas quem receber a um se foi, com receio o talento enterrou. Assim a esperança se terminou, é mais fácil fugir que arriscar. Na volta o Senhor pediu então resultado dos bens que deixou. Aos 2 que em dobro fizeram render, recompensa maior confirmou. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Cuidado de quem se omitiu, com receio de tudo perder. Até o que tinha o Senhor tirou, a confiança não quis merecer. A todo aquele que assumir e cumprir com amor sua missão, a vida que tem se transformará em serviço de Deus para o irmão. Nós somos responsáveis por dons que recebemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos. Se Deus em nós confia, negar-lhe não podemos.
se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, hoje, quarta-feira, dessa 33ª semana comum, a penúltima semana desse ano litúrgico do tempo comum, nos colocando aí na reta final e gritando aos nossos ouvidos o final do ano litúrgico do tempo comum, que a nossa vida também está chegando ao final. A nossa caminhada hoje está mais perto do fim do que ontem, do que anteontem, do que agora há pouco, quando começávamos essa reflexão contando a história de Santa Cecília, a santa do dia de hoje. Agora estamos mais perto. E a vida que vai chegando perto do fim, para o crente, vai gritando que o tempo que está acabando exige de nós esforço, dedicação, busca, ajuste, daquilo que nós ainda está fora da sintonia, com a vontade de Deus, se somos crentes, né? É por isso que a palavra essa semana, extremamente importante, vai nos mostrando necessidade de atenção, assim como semana passada, vigilância, para que nós não nos percamos em ideias equivocadas sobre Deus, que geram comportamentos equivocados. Que a gente perceba esse Deus como um Deus que ama, que nos concedeu a vida por amor, que quer que nós vivamos essa vida no amor, multiplicando os talentos que Ele nos deu, para que no final a plenitude do amor nos abrace e nos faça viver a vida plena, própria do amor. É disso que se trata. Por isso, domingo,
A palavra que está dando o tom da semana nos mostrou, primeira leitura, Provérbios 31, a figura daquela mulher que encarna a própria sabedoria divina e por isso vive a vida em função de tornar a vida dos outros mais prazerosa, melhor. Não para, aquela mulher trabalha, cuida da casa, usa as mãos para tecer, faz roupas para os seus, para os pobres, né? Ela se vira literalmente nos 30 para dar conta de tudo que aquele que crê nesse Deus da palavra deve fazer, deve dar conta. Ela se torna um exemplo. O seu marido é reconhecido com referência a ela. Ela é o esteio, ela é o fundamento dessa casa. Ela não se encanta e não se deixa encantar pela beleza do mundo, passageira, fugaz. Nada que o mundo é e faz e produz interessa. Interessa a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu coração, puros, para esse encontro com o Senhor. Que o Evangelho de Mateus 25, 14 a 30 contou para nós na parábola dos talentos. Esse Senhor que sai e que entrega de acordo com a capacidade de cada um talento. 5, 2, 1. Ter a consciência que o que Deus nos deu é para a gente multiplicar, colocando tudo isso a serviço dos irmãos, é fundamental. Quem escolheu, quem recebeu 5 sai, quem recebeu 2 sai, imediatamente negociam e ganham outros 5, outros 2. Mas o último, que recebeu só 1, aquele que recebeu menos, mas que é muita coisa, já que um talento era 36 quilos de ouro, 3.000 dias de trabalho do trabalhador comum. Era muita coisa, o valor é muito alto. Então, até aquele que recebe pouco, parece pouco, mas é muito. Dá para fazer muita coisa. Mas ele tinha uma ideia equivocada do Senhor. Achava que era severo, que planta, né, que colhe onde não planta, que ceifa onde não semeou. E enterrou o talento. Enterrar o talento não dá. Não dá. Você pode até perder o talento fazendo. Mas dificilmente, se você fizer do jeito que Deus mandou, você vai perder. Mas você poderia, eu acho, até perder, que não teria problema, porque pelo menos você fez. Agora, enterrar o talento é de lascar. Tá aqui o que é teu no final, né? Ah, não dá. Não, o meu é muito mais. Que você viveu 20 anos, 30 anos, você deveria ter feito alguma coisa, colocar no banco para ter juros, né? Já que não conseguiu fazer como quem recebeu 5 e 2, que multiplicou, e recebeu do Senhor, servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor. Foste fiel no pouco, eu vou te dar muito. Esse último servo não dá para falar isso. Ele enterrou o talento. Viveu 30 anos, 40 anos, não fez absolutamente nada, entregou o Senhor do jeitinho que o Senhor lhe deu, enterradinho, amarradinho no lenço. Aí é de lascar, mamona. Dá ruim para nós aí. Você deveria ter colocado pelo menos no banco. Já que não queria fazer nada, deixasse lá rendendo. Eu recebi agora o que é meu com juros. Eu te dei isso faz tanto tempo, né? Você tem quantos anos aí? 10, 15, 20, 30, 50, 60, você que me ouve. É nesse tempo é que você tem que multiplicar o talento, tá entendendo? Não fez nada em 60 anos, tá fazendo o quê? Então me dá aqui, isso aí é meu. Pediu ao empregado, tira dele e dá para quem tem 10, que quem tem vai ter em abundância, quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. É disso que se trata. É preciso ter atenção. Está vigilante. São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5. É como um ladrão que não avisa. Assim o dia do Senhor vai chegar. E se estivermos aí a ver navios com a cara na janela, vendo a banda passar, dá ruim para nós. Se trabalhar, se movimenta, levanta do sofá, sai, vai ao encontro, vai servir, vai fazer sua parte. Não viva como inútil, que inútil você não é. É disso que se trata. E a gente chega hoje à quarta-feira, e a palavra de hoje, ela segue essa mesma linha. Primeira leitura, a gente vem tirando do livro dos Macabeus, segunda-feira foi do primeiro livro, ontem e hoje do segundo livro. Hoje temos um trecho parecido com o de ontem, ontem foi a personagem Eleazar, aquele mestre da lei idoso que não aceitou se curvar diante das investidas do poder grego. Hoje temos uma família, uma mãe e 7 filhos, que vão passar pelo mesmo processo de Eleazar ontem. Hoje é capítulo 7, 1, depois de 20 a 31. É a mesma história com personagens diferentes. Essa mãe com esses filhos também serão levados para prestarem culto aos deuses pagãos, fazendo aquilo que a lei proibia. E no processo de tortura terrível,
O poder vai matando os filhos na frente da mãe, que é para instigar mesmo, porque uma mãe vê um filho morrendo e diz que a mãe é capaz de tudo. Mas aquela mãe resiste. A fé em Deus e a fidelidade a Deus falam mais alto, né? Aqui dá para entender. Jesus que no Evangelho fala que quem quer estar com ele, mas ama mais as coisas e as pessoas que a ele não serve. A gente acha um absurdo, né? Como que eu consigo fazer isso com essa mãe de hoje, que tem a perspectiva de Deus e sabe que essa vida é breve e passageira? E como Eleazar ontem, não admite ganhar um pouquinho mais de vida e perder a vida eterna. O crente importa a vida eterna, a vida em Deus, plenamente. E tudo que colocar em risco essa vida eterna, o crente verdadeiro renuncia. Mesmo que doa, mesmo que faça sofrer. Esse é o sofrimento que salva, é a tribulação. Lembra, primeiro domingo de novembro, dia 5? Tá lembrado? Primeira leitura do Apocalipse, eles vieram da tribulação, da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas vestes, o sangue do cordeiro está no céu, com palmas na mão. São vitoriosos. Saíram da terra como derrotados, mas é que são vitoriosos. Escolha aí. Você quer ser vitorioso no mundo ou em Deus? Para você ser vitorioso em Deus, tem que ser derrotado no mundo. Escolhe aí. É você que decide. A mãe e os filhos, assim como Eleazar ontem, como os Macabeus segunda-feira, optaram pela fidelidade a Deus. E por isso enfrentaram o mundo até a morte. Uma leitura bonita como a de ontem, o mesmo enredo com personagens diferentes, para frisar, essa é a semana para a gente botar a cara no sol, dar a cara a tapa. E diante da palavra se perguntar, a gente está resistindo? Até que ponto a gente está resistindo? A gente está de fato disposto a dar tudo para mostrar a nossa fidelidade a Deus, inclusive a própria vida? Ou não? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai retomá-la. Então diz o texto de hoje: naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com a sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco novamente, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes, essa é a mulher forte dos provérbios, domingo, né? Não sei como aparecesse em minhas entranhas, olha a oração que a mãe faz. Não sei como aparecesse em minhas entranhas, ela está dizendo para os filhos. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Eu fui apenas um instrumento. Olha que percepção. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Olha aí a fé dessa mulher. Pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais. Olha o que ela vai dizer para o filho caçula. Filho, tem compaixão de mim que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Ó, a fé faz enxergar além. E quem enxerga além não se perde no aquém e naquilo que no aquém acontece. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Olha que força
dessa mãe e desses filhos? Esse é o exemplo de fé, que tem que alimentar a nossa fé. Respondendo essa leitura, Salmo 16. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor, se eu adormeci nele. Ó Senhor, ouvi a minha causa justa. Escutai e me atendei ao meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificada a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Olha aí. Segundo Macabeus 7, primeira leitura de hoje da mãe dos filhos torturados, que aceitam a morte, mas não obedecem ao rei tirano. Respondido pelo Salmo 16, ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. A leitura hoje de Evangelho de Lucas 19, 11 a 28. Onde São Lucas conta a parábola dos talentos. Na versão de Lucas, é o texto comparado, equiparado ao Evangelho de domingo, Mateus 25, 14 seguintes. É a mesma história, é o mesmo enredo, contado sob a perspectiva de São Lucas. Então, como meditamos no domingo, estamos meditando um pouco a cada dia da semana, quando abrimos a reflexão, vamos ler Lucas e chamar a atenção para aqueles pontos que parecem importantes para a gente não perder a sequência da semana. Então, diz o Evangelho de São Lucas hoje, 19, 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, depois da história de Zaqueu ontem. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. É o próprio Senhor, né, esse homem nobre. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, né? Todos odeiam Jesus, né? É a história de Jesus mesmo que ele conta. E enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Vai ser domingo que vem. A parábola da volta de Jesus e do julgamento final. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Olha aí. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Então agora eu tenho 1000. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais, agora tem 500. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti. A mesma palavra do último servo que recebeu um talento em Mateus. Porque és um homem severo, recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. É a ideia equivocada sobre Deus que gera comportamentos equivocados. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. O que você fala será a causa do teu julgamento. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que não depositaste meu dinheiro no banco? Se você sabia que eu era assim, você deveria ter se movimentado, não ficar parado aí com a cara para cima. Se você tem essa ideia sobre mim, que eu sou severo demais, que eu colho onde eu não planto, que eu recebo onde eu não dei, se eu sou tão tirano assim, você deveria prestar atenção e pular miudinho. O seu comportamento está contra aquilo que você fala. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disso, os que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, eu tenho 1000. E ele respondeu: vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. E com essa parábola dos talentos, né? De São Lucas, né? O mesmo enredo dos talentos de Mateus, a gente encerra essa quarta-feira pedindo a Deus que Ele nos ajude a ter atenção à vida que a gente leva, a perceber a cada dia se a fé que a gente professa com a boca está se tornando prática e concreta no nosso cotidiano.
Se a gente muitas vezes não está falando uma coisa e vivendo outra. Vamos pedir a Deus que nos dê clareza sobre quem Ele é, para a gente não ter conceitos, ideias, imagens equivocadas sobre Ele. Para que o nosso caminhar, a nossa prática também não sejam equivocados. Vamos pedir a Deus força, coragem, sabedoria, para a gente não sucumbir diante das investidas do mundo, mas é exemplo da mãe e dos filhos. Da primeira leitura hoje do livro do segundo Macabeus, capítulo 7, a gente resiste até o fim na certeza de que, passado esse tempo, Deus estará conosco, nos dando aquilo que Ele prometeu nos dar. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos e opressores é que vão se liquidar. Inimigos e opressores é que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Sei que eu hei de ver um dia a bondade do Senhor lá na terra dos viventes, viverei no seu amor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. Espere em Deus, cria coragem, espere em Deus que é teu Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Senhor Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros da vossa misericórdia, e concedei-lhes paz e segurança, para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louvem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser. Peço a todos que rezem aí hoje por mim, lembrando que hoje é o dia em que eu faço os meus aniversários de vida, 53 anos, e de padre, 27 anos. Quem estiver por aí, por perto, os nossos paroquianos, à noite, hoje é dia de celebrar na Santo Expedito, nós celebraremos lá. Quem puder, às 8 horas, esteja lá, para a gente celebrar juntos. Quem não puder, reze aí da sua casa. Uma Ave Maria de cada um já vai dar bastante. Para a gente se manter firme e continuar aqui na nossa missão, buscando ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Hoje também na nossa diocese, o padre Elinaldo, da paróquia São Benedito, na Vila Sônia, que foi ordenado junto comigo, também completa seus 27 anos de padre. O vizinho nosso aqui no Taboão da Serra, da Paróquia São Pedro, do Parque Pinheiros, o padre Carlos Alberto, também faz aniversário de sacerdócio hoje, 37 anos. Né? Rezemos pelos padres, peçamos a Deus perseverança, sabedoria, discernimento, né? Para que todos nós juntos, com as comunidades onde trabalhamos, construamos esse reino de Deus. É isso aí. Até a noite para quem for na celebração e até amanhã, se Deus quiser.